sejam muito bem-vindos em mais um ABPC Talks, um encontro que a gente fala sobre as tendências e novidades que impactam o setor financeiro. E hoje a gente tem um tema muito importante para debater, que é saúde mental. Então, para a gente iniciar aqui trazendo um pouquinho de dados para vocês, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas possuem algum tipo de distúrbio em todo o mundo, né? Sendo a depressão e a ansiedade a mais comum, entre elas. E no Brasil, algumas pesquisas recentes mostram que 75% da população se preocupa com o tema. E apesar de todo o seu dinamismo, o mercado financeiro ainda é um dos que possuem o melhor desempenho de qualidade no tema de saúde mental. Um estudo de 2023, realizado pela startup de terapia Zen Club, inclusive foi publicado na revista Exame, mostrou que o setor aparece com 72 pontos em uma escala de 0 a 100, tendo o segundo melhor índice de bem-estar entre 13 pesquisados, ficando apenas aí atrás do setor de tecnologia. Mas os questionamentos desse encontro giram em torno das seguintes questões: como ter a saúde mental equilibrada em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, dinâmico, competitivo? Como podemos ajudar os profissionais a manterem a qualidade de vida, um bom ritmo de eficiência e inovação em um cenário de constantes mudanças? Para a gente obter essas orientações, trouxemos hoje dois grandes especialistas. A primeira que eu apresento é a Ana Carolina Poiker. Ela é membro do Comitê Consultivo do Movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU, doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e CEO e fundadora da Bitouch, uma empresa especializada em inovação e gestão de saúde. Doutora Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. E temos mais um especialista que está enfrentando alguns probleminhas de conexão, Luiz Mauro Samartino. Ao longo do nosso encontro, ele vai tentando se conectar e aí vai também contribuir aí com o nosso bate-papo. Então, gostaria aqui de iniciar essa conversa com a doutora Ana, trazendo uma pergunta aí bem importante. Ana, quais os sinais comuns de problemas de saúde mental que podem surgir aí no ambiente de trabalho? Então, identificar precocemente os sinais é muito importante, tá? Para que a gente ainda não tem muito essa educação, né? Somente quando já tem um problema como o burnout, que é o esgotamento pelo trabalho instaurado, assim, quando a pessoa já está experimentando um nível de estresse importante ou Uhum. de depressão, é que ela vai buscar ajuda. Então, identificar precocemente esses sinais é essencial para que as pessoas busquem, né, auxílio assim que elas começam a ter aí alguma alteração. E esses sinais, eles vão aparecer no comportamento. Então, assim, mudanças bruscas de comportamento, alguém que era comunicativo ficou isolado, Uhum. mais quieto, ou uma queda no desempenho, não está conseguindo entregar, né, aquilo que ele Uhum. ou ela vinha fazendo de maneira adequada, e lá pelas tantas perde prazos, alterações de sono, apetite, né, Uhum. ou uma irritabilidade, nem sempre quadros depressivos vêm acompanhados, por exemplo, de choro e de tristeza. A depressão ela Uhum. pode ter uma característica ansiosa também. Então a pessoa pode ficar mais ansiosa, né? Pode ficar mais irritadiça, não necessariamente triste, né? Então é muito importante observar essas mudanças de comportamento e essa queda no desempenho do trabalho, como por exemplo, falta de concentração, Uhum. não comparecimento ao trabalho, então absenteísmo, né? Tudo isso pode revelar algum problema dessa ordem. Legal. E como os empregadores e os colegas, né, reconhecendo esses sinais, como eles podem oferecer apoio a esse profissional que possa estar enfrentando alguma dificuldade de saúde mental? O principal é estar atento a esses sinais. Então, já tem empresas investindo na formação de equipes de brigadas de primeiros socorros psicológicos
né? Aqueles colegas que vão ser treinados para reconhecer esses sinais, sintomas, né? Mas fundamentalmente o que é preciso é demonstrar empatia, ouvir sem julgar. Então a questão da saúde mental ela é muito envolta ainda de estigma. Muitas pessoas que passam por um desafio de saúde mental acabam omitindo, não revelando por vergonha, por medo de sofrerem preconceito. Então, assim, uma atitude muito positiva é a do não julgamento, do acolhimento empático e também, naturalmente, né, de encaminhar, orientar essa pessoa no sentido dela buscar ajuda e de buscar um profissional especializado em saúde mental, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. Muito bom. E não abordando, né? Quais são as consequências de não abordar problemas de saúde mental no ambiente de trabalho? Bom, a questão da saúde mental ela tem uma história de negligência ao Uhum. longo do tempo, né? Então, durante muito tempo, as empresas não deram a atenção, vamos dizer assim, que era necessária, né, para as questões de saúde mental. E com a crise pandêmica, é como se uma grande lupa tivesse sido colocada em cima dessa questão. Não é que esses problemas não existissem, né, mas eles foram agravados pela crise pandêmica. Quando se ignora esse tipo de situação, certamente vão ter repercussões. Naturalmente, que as principais são para as pessoas, né? Uhum. Há risco, inclusive, de suicídio, Isso. risco de um agravamento de quadros de saúde, e do ponto de vista do negócio, muitos impactos. Uhum. Impactos financeiros pela perda de produtividade, pelo aumento do absenteísmo, pela falta de atratividade, então a empresa deixa de atrair e reter talentos, e há um risco bastante crítico que muitas vezes é invisível, Júlia, que é o Uhum. risco reputacional. Então, a gente, especialmente no mercado financeiro, né, tem se debatido muito as questões de ESG, as questões relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, assim como uma empresa não quer ser poluidora, ela também não quer ser reconhecida como um player que adoece os seus trabalhadores, né? Uhum. Então, isso é muito importante, assim, né? Quando há uma negligência, se corre esse risco, inclusive o reputacional. E aí a gente entra na questão, né? Muitas empresas, para conseguir reter e manter aí talentos, além, obviamente, de todos os benefícios, ambiente de trabalho que a empresa pode proporcionar para atrair essas pessoas, a gente sabe que a cultura organizacional é muito importante também, né? Hoje, os candidatos, quando estão concorrendo a processos seletivos, buscam entender como é a cultura organizacional, porque isso faz total sentido. Então, nessa linha, como você acha que a cultura organizacional pode influenciar na identificação aí de problemas de saúde mental? Tudo isso que a gente falou até agora é cultura, né? Uhum. Então, certamente um kit onboarding pode atrair num primeiro momento, mas é a cultura que vai determinar a retenção daquele Exato. talento e engajamento da força de trabalho. Então, a cultura ela tem um papel crucial, inclusive, na identificação dos problemas de saúde mental, né? Uhum. Porque se aquele ambiente não é um ambiente seguro para as pessoas expressarem as suas dificuldades, elas também vão deixar de buscar ajuda precocemente, como a gente estava falando antes, né? Então é muito importante que seja criada uma cultura de Uhum. abertura ao diálogo, uma cultura de desestigmatização, né? Então, assim, se trabalhar a questão do estigma relacionado às questões de saúde mental, porque assim os trabalhadores vão se sentir muito mais confortáveis em relatar os seus problemas. Então, assim, se houver estigma, se houver pressão para esconder esses problemas, a identificação vai ser muito difícil, né? Uhum. Então, a gente precisa cada vez mais difundir
né? Assim, culturas de cuidado, culturas que promovam a sustentabilidade humana, né? Para que as pessoas busquem ajuda e para que sejam identificados precocemente os problemas. E eu acho que as empresas têm se esforçado bastante, se empenhado bastante no tema, especialmente depois, da pandemia que nós enfrentamos, né? Mas muitas empresas ainda têm alguma uma dificuldade em conseguir implementar, estratégias e ações que contribuam com o ambiente de trabalho saudável, né, em termos de saúde mental. Então, quais são algumas estratégias que essas empresas podem adotar para essa promoção de saúde mental? Então, o grande desafio, Júlia, é, é que a gente possa mostrar que não adianta ter benefícios de saúde mental se aquela empresa não atuar em questões estruturais. Então, a Habitat, ela atua justamente nesse sentido, identificando através de software a causa raiz do adoecimento mental dos trabalhadores, Uhum. que pode estar relacionado a uma carga de horário em excesso, que pode estar relacionado a uma falta de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, que hoje muita gente vivencia isso em função do regime de trabalho híbrido, remoto, por exemplo. Então, tem alguns aspectos que a gente chama de fatores psicossociais do trabalho, que Uhum. podem determinar o agravamento, o aumento do estresse dos trabalhadores. Presença de assédio, por exemplo, ou presença de comportamentos não éticos, ambiente altamente competitivo. Então, é muito importante que a empresa tenha uma visão mais sistêmica do problema. Não adianta fazer uma ação no Janeiro Branco ou no Setembro Amarelo se essas questões não forem endereçadas, né? Então, Uhum. assim, junto com isso, é possível oferecer outros benefícios, outras ações, mas sem essas ações estruturantes, né? E existe, eu gostaria de fazer menção a um padrão para quem se interessa. Depois da crise pandêmica, foi lançado o primeiro padrão internacional orientado para a gestão de riscos psicossociais, que é a ISO 45003. Então, essa ISO, ela traz toda uma orientação de como a empresa pode gerir os riscos psicossociais, que a empresa geralmente tem processos para gerir riscos ergonômicos, químicos, biológicos, que são riscos visíveis. E agora elas precisam entender que as pessoas também estão expostas a riscos que muitas vezes são invisíveis, que é essa carga cognitiva, que é o risco de adoecimento mental. Uhum. Excelente. E aí, pegando o gancho, né, de que existem aí o papel da empresa, o papel do empregador nessa promoção de saúde mental, a gente sabe que também tem o papel ali da própria pessoa, do próprio colaborador, em conseguir reconhecer essas características que podem indicar um adoecimento mental, e os colaboradores buscam cada vez mais resultados e performance. E aí, como que os funcionários podem equilibrar suas responsabilidades, né, no trabalho com o cuidado da sua saúde mental? Especialmente agora que a gente sabe que o trabalho remoto, enfim, ainda é muito presente. Então, qual o papel do funcionário, né, nesse equilíbrio? Na realidade, hoje o grande desafio é estabelecer esses limites claros entre a vida privada e a vida laboral. Então, no passado, havia a possibilidade de bater a porta do escritório e deixar as questões do trabalho ali, né? E Uhum, hoje esses ambientes se confundem. Então, uhum, por exemplo, é possível instituir rituais para determinar que a jornada acabou, né? Se engajar em atividades analógicas, então fazer atividade física, ler, cozinhar, né? Se dedicar a um hobby, né? Praticar o autoconhecimento, que pode ser através de psicoterapia, que pode ser através de leituras, aprender a dizer não, estabelecer limites. Muitas vezes a gente acaba assumindo demandas abusivas por uma dificuldade de impor
esses limites. Então, assim, geralmente pessoas exigentes, pessoas orientadas para esses objetivos de trabalho, muitas vezes têm um déficit em tornar a sua vida também voltada para o prazer, né? O prazer ele é necessário para nos dar energia para persistir em objetivos a longo prazo, para estabelecer metas. Então, a gente precisa ter energia para poder investir, né? No trabalho, nos relacionamentos pessoais. Então, assim, sempre lembrar que o bem-estar mental ele depende de mais de um aspecto da nossa vida. Então, assim, o trabalho é um deles, mas tem a nossa rede de apoio social, tem Uhum. aquelas atividades que nos dão prazer. Então, assim, buscar também essas atividades que dão prazer e aprender, né, também a curtir um tempo ocioso, né? Hoje a gente tem culpa quando para um pouquinho, quando não está produzindo, né? Só que esse não estar produzindo é extremamente salutar para o cérebro, que precisa também esse refresh de vez em quando. É, a sensação de culpa, inclusive, né, nos momentos em que a gente para de produzir, talvez já seja até um sinal, enfim, que a pessoa possa identificar que talvez ela esteja ali com uma carga de trabalho excessiva, ou uma cobrança, uma autocobrança excessiva, né? E aí a gestão de tempo e a organização, acho que desempenham um papel fundamental, né, na promoção de saúde mental do trabalho. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu tenho uma opinião que ela não é relacionada à gestão do tempo. Muitas vezes a gente tem tempo e enche a planilha lá de to-dos, né? Na realidade, o desafio hoje, né, nessa era em que nós somos o tempo inteiro incitados a prestar atenção em estímulos irrelevantes, muitas vezes, né? Porque a gente é bombardeado por estímulos o tempo inteiro, que nem sempre são relevantes e competem pela nossa atenção, né? Hoje o grande desafio ele está relacionado à gestão do foco. Então, assim, muitas vezes a gente está dedicada a uma atividade, é estimulada a deixar aquela atividade para atender o WhatsApp, para atender uma ligação, para ver o que está acontecendo no Instagram, né? E essa mudança de foco, ela tem um impacto muito importante na produtividade. Então, assim, a gente precisa entender que o cérebro, ele não é capaz de desempenhar múltiplas atividades ao mesmo tempo. É que nem o computador. Se a gente abre muitas abas, muitas janelas ao mesmo tempo, em algum momento vai haver um bug, vai haver um congestionamento ali que vai impedir o processamento adequado daquelas informações. E com o cérebro é a mesma coisa. Um cérebro que é bombardeado de estímulos o tempo inteiro, que não descansa nunca, que não recebe os nutrientes adequados, porque muitas vezes a gente não dorme direito, não se alimenta direito, consome álcool, remédios. Então, assim, tem que lembrar que o cérebro é um órgão que precisa Uhum. ser cuidado como qualquer outro, né? Então, essa gestão para evitar esse excesso de carga mental, estabelecer prioridades, planejar as atividades, né? Criar uma estrutura que reduza esse estresse e promova a eficiência, acaba sendo o maior desafio de quem deseja ter uma alta performance. Legal. E aí a gente tem falado, então, das possibilidades e dos sinais, né, para a gente conseguir evitar uma situação de adoecimento, mental. Mas e quando o estresse já está instaurado no ambiente de trabalho? Enfim, o colaborador, se sente estressado, teve uma reunião muito ruim, uma semana ruim. Existem aí algumas técnicas eficazes para conseguir lidar com esse estresse no ambiente de trabalho? Existem, né? A psicologia evoluiu muito, inclusive com a influência bastante forte das culturas orientais. Então, tem se falado muito, por exemplo, em mindfulness, que é uma prática Uhum. meditativa
que não tem cunho religioso nenhum. Basicamente, é prestar atenção no momento presente. Então, muitas vezes, o que a gente está fazendo é tomando banho, pensando que tem que buscar o filho no colégio, ou almoçando, pensando no relatório que tem que entregar. Então, assim, a gente nunca está, de fato, consciente e orientado para o momento presente, para viver o que eu estou vivendo, que eu estou experienciando nesse momento. Então, essa é uma orientação bem importante, assim, começar a exercitar a presença no aqui e no agora. Tá? Isso nos ajuda a aumentar a eficiência do nosso processamento cognitivo, a redução do estresse. Né? Além das práticas meditativas, é bem importante a busca de apoio social. Então, assim, conviver com grupos de amigos, fazer trabalho Uhum. voluntário, estabelecer esses limites saudáveis, reconhecer que precisa parar de vez em quando, sem culpa, né? Então, praticar exercícios físicos, e isso não é uma receita de bolo, Júlia. Não tem como dizer Uhum. assim, ah, vai fazer pilates. A pessoa ela precisa entender aquilo que lhe dá prazer e satisfação. Uhum. Pode ser ir até fazer uma massagem, né? Então, assim, não tem uma, pode ser uma caminhada, mas assim, o que a ciência revela é que a proximidade com a natureza, por exemplo, é super importante. Uhum. Então, respirar, estar em contato com a natureza, tudo isso traz bem-estar. É até trazendo um gancho, né, da dificuldade que as pessoas têm em reconhecer que geralmente não estão presentes de fato no aqui e no agora, né? Assisti um vídeo recentemente em que tinham duas pessoas num restaurante comendo, conversando, e aí no final, quando terminaram de comer, uma pessoa pergunta para o outro: Me fala aí todos os alimentos que estavam no seu prato que você acabou de comer. E a pessoa falou e esqueceu de alguns, ou seja, estava se alimentando, o prato estava ali, só que de fato não estava vendo o que estava comendo, não estava pensando naquilo, estava pensando em muitas outras ideias e não conseguia reconhecer uma coisa que estava na sua frente há 5 minutos atrás, né? Eu acho que reconhecer que de fato, na maior parte do tempo, a gente acaba não estando presente no aqui e no agora, já é um caminho para a gente buscar algumas alternativas aí. É, Aproveitando, pessoal, desculpa, eu queria dar boa tarde para o Luiz Mauro. Ele é um dos especialistas aqui do nosso encontro, teve alguns probleminhas de conexão, mas apresentando para vocês, Luiz Mauro Samartino, ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, é professor da Faculdade Casper Líbero e da Casa do Saber, e é autor do livro Sem Tempo para Nada, que aborda quais são os caminhos que nós podemos tomar para lidar aí com as pressões do tempo, a fim de conseguir controlar a saúde física, mental e emocional. Então, doutor Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, doutora. Vocês me perdoem o atraso involuntário, culpa da tecnologia. Olha que coisa. Às Mas é uma vezes ela alegria estar acaba aqui nos novamente. traindo. Acontece. Então, mas queria agradecer muito o convite, dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui, principalmente falando de um tema tão importante para a gente. Muito obrigada. Então, seguindo aqui no nosso encontro, Ana, tenho mais uma perguntinha aí. Como a gente consegue desestigmatizar, né, a busca por ajuda e o uso de recursos de saúde mental no ambiente de trabalho? esse não é um trabalho de um dia, né? Então, assim, mudar uma cultura requer a mudança ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acredito muito numa abordagem que envolva a educação também. Então, assim, a gente ao longo da nossa vida é exposto muito pouco ao tema da saúde mental. Então, a gente Uhum. aprende sobre elefantíase, sobre a mosca tsetse, né? E eu digo que a chance da gente ser picado e ir para a África é muito menor do que ter alguém na família com problema de saúde mental ou de Uhum. vivenciar um problema dessa hora. Então, para Uhum. começar a desestigmatização, nós precisamos fortalecer desde a mais tenra idade, né,
a educação em relação às questões de saúde mental, mostrando, né, que na base dos transtornos mentais existe uma razão biológica. Claro que ela interage aí com questões ambientais, muitas vezes a gente está falando do trabalho, que pode favorecer em um quadro de transtorno mental, mas lembrar que isso não é falta de Deus no coração, não é, né, algo que a pessoa deva ser culpada, como, por exemplo, uma fraqueza de caráter, né, que muitas pessoas que têm aí problemas com o uso de drogas sofrem esse estigma, né, diz, é falta de vergonha na cara, né? Então, a gente precisa ampliar o acesso à educação em relação aos transtornos de saúde mental, né, uma vez que se evoluiu muito nesse sentido, tanto a farmacoterapia, quanto os métodos por imagem, né, revelam aí o quanto que se tratam de doenças do cérebro, né, que precisam de tratamento e que se são tratadas de maneira apropriada, a pessoa pode ser reinserida socialmente, pode ter uma vida adaptada. Então, a gente precisa entender que esse é um trabalho que precisa ser feito de maneira profunda. Não é só distribuindo e-book de burnout, né? Então, a gente falou aqui de políticas que protejam os trabalhadores no ambiente de trabalho, então, de ambientes seguros, do ponto de vista psicossocial, isso quer dizer ambientes que tenham aí um respeito às questões éticas, né? Então, um respeito às pessoas, um cuidado com as pessoas. Então, é uma abordagem sistêmica, educativa, né? E hoje a tecnologia também está aí para nos ajudar nesse sentido. Ótimo. Aproveitando, antes de iniciar aí uma pergunta para o Luiz, pessoal que está aqui conosco na live, aproveitem para ir mandando as suas perguntas no chat, e aí ao finalzinho aqui a gente vai conseguir fazer a pergunta para os especialistas. Luiz, vamos lá. Depois da pandemia, né? Como você acha que a pandemia afetou aí as políticas de saúde mental, especialmente nos locais de trabalho? Ao que me parece, depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, nós começamos a falar mais dessas questões. Por quê? A pandemia acentuou algumas tendências que já estavam na sociedade, que já estavam acontecendo e que, quando nós nos vimos numa situação totalmente fora do padrão, alguns problemas que estavam latentes vieram à tona, outros que já vieram à tona se acentuaram. O isolamento social, a ansiedade de não saber o que é que ia acontecer, quando ia terminar, se ia terminar, isso tudo trouxe para nós uma carga adicional de preocupações que, combinada com os problemas que nós já tínhamos, afetou violentamente a saúde mental de toda uma população. Não vamos esquecer que a saúde mental não é uma questão individual. Tenho a impressão que a doutora Ana Carolina já falou isso. É um problema coletivo. É um problema social de todas e todos nós. E a pandemia mostrou isso com muita força. Nesta volta de pandemia, eu acho que se dá para acender uma luz e falar, olha, alguma coisa funcionou perfeitamente bem, foi no sentido de pensar que agora nós falamos mais sobre esse assunto. Então, acho que como sociedade, nós agora estamos tendo coragem de falar saúde mental é um problema de todas as pessoas, saúde mental é uma preocupação, não é um pouco como a doutora Ana falou, não é um problema de uma pessoa, não é falta de preparação, não é frescura, entre muitas aspas, como a gente ouve, e agora nós estamos começando a olhar para o problema. E olhar para um problema é o primeiro corajoso passo para a gente pensar em qualquer tipo de resolução. Eu diria que nunca se falou tanto em saúde mental e em bem-estar mental quanto durante a pandemia e na volta. Isso é um sinal de que, em primeiro lugar, os adoecimentos estão num nível muito alto, registrados, porque não vamos esquecer que às vezes a pessoa continua funcional durante um bom tempo em meio a um imenso sofrimento psíquico. Mas uma das nossas características é conseguir disfarçar isso, sorrir e continuar ativo e funcional durante um tempo em que esse processo interior só vai piorando. E estamos falando disso por conta de um adoecimento que agora vem sendo revelado
e pela coragem de pessoas de falarem, olha, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda, esse problema não é um problema só meu, mas está se manifestando em mim e eu preciso de ajuda. Acho que essa coragem talvez tenha sido o legado da pandemia. Excelente. Doutora Ana, quer complementar? De fato, assim, eu acho que houve aí uma pisada no acelerador do amadurecimento, né? Então, as empresas, eu estou vendo também, né, que muitas, num primeiro momento, entenderam que oferecer, por exemplo, teleatendimento psicológico era suficiente, né? E hoje já tem muitas empresas desejando examinar que aspectos que podem causar o adoecimento dos trabalhadores, já estão implementando políticas, né, nos locais de trabalho para garantir essa segurança psicológica. Então, acho assim que se no passado, né, todo mundo pôde compreender que as pessoas adoeciam por causa da mesa e da cadeira, hoje também já está sendo possível compreender que as pessoas podem adoecer em virtude da carga mental que elas sofrem, né? Então, as empresas muitas delas estão começando a oferecer flexibilização nos modelos de trabalho, promovendo ações de bem-estar e qualidade de vida para, né, de alguma maneira, contribuir para o bem-estar da sua força de trabalho. Ótimo. E aí, pensando em uma visão de futuro, né? O mercado de trabalho ele vem mudando em um ritmo aceleradíssimo. A gente está exposto a todo momento a mudanças. Então, quais são as mudanças do ambiente de trabalho que vocês preveem para o futuro e como elas podem impactar aí na saúde mental dos profissionais? Posso responder. Eu acho que cada vez mais vai haver essa flexibilização nos modelos de trabalho, então acho que esse foi um impacto aí bem importante que, inclusive, essa transformação digital trouxe, né, que é a possibilidade do trabalho remoto, híbrido, e agora já tem se discutido até a semana de 4 dias, né, tudo isso pode impactar a saúde mental dos trabalhadores, tanto pela hiperconectividade, né, o que vai Uhum. trazer essa necessidade de gerenciar esse equilíbrio entre vida pessoal, trabalho. Também tem um impacto trazido pelo trabalho remoto, que é lidar com a solidão. Então, assim, no passado havia a possibilidade de interação social com os colegas, o happy hour, e hoje as pessoas já experimentam essa falta de interação, né, devido aí a ao impacto da tecnologia nas nossas vidas mesmo, né? Então, as empresas vão ter que considerar esses fatores. E eu gostaria de trazer também uma visão relacionada aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Uhum. Então, eu sou consultora do movimento Mente em Foco do Pacto Global da ONU, né, que é um movimento que leva justamente a visão da importância da saúde mental para a sustentabilidade também dos negócios, né? Uhum. E as organizações, então, que elas devem estar cada vez mais empenhadas, né, nas diretrizes de ESG, então, buscando alinhar suas práticas, suas estratégias empresariais com isso, né? Então, é muito importante o alinhamento também com as questões relacionadas à sustentabilidade humana. Então, assim, eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa que as empresas podem enviar para os seus acionistas, para as partes interessadas, né, inclusive os seus próprios colaboradores, né, de Uhum. que elas estão verdadeiramente comprometidas com as pessoas. Porque eu acho que durante muito tempo se compreendeu, né, que o social do ESG era ter um instituto, era ajudar o terceiro setor. E essa visão de futuro, ela depende, né, das empresas perceberem que o social está relacionado a olhar para a marmita do seu colaborador, né? Olhar para dentro de casa e fazer o walk the talk. Excelente. Pegando um gancho, né, que você comentou sobre o trabalho remoto ou o trabalho híbrido, as empresas que adotam esse esquema de trabalho, quais são as melhores práticas? É,
para saúde, promover saúde mental para os colaboradores? É para mim ou para o Luiz? Para você, É, Ana. Então, em relação às melhores práticas, a questão fundamental é estabelecer diretrizes claras. Então, assim, tem uma tendência emergindo na União Europeia agora, que são as políticas de direito à desconexão. Então, assim, hoje a gente não goza de um direito à desconexão. Muitas vezes já passou do horário de expediente, está recebendo demandas, está tendo que responder a e-mails, WhatsApp. Então, começar a estabelecer esses limites é muito importante. Tudo isso envolve, né, tratar dessa expectativa de disponibilidade. Então, assim, as pessoas ficam imersas numa cultura always on, como se elas tivessem que estar sempre à disposição, e esse, do ponto de vista mental, psicológico, é extremamente deletério, né? Outra coisa é recursos para promover o bem-estar dos trabalhadores, né? E esses recursos, eles não querem dizer só benefícios. Recursos querem dizer políticas, práticas educativas, questões também relacionadas ao desenvolvimento pessoal dos trabalhadores, para que eles aprendam a exercer a autorregulação emocional, incentivar a desconexão, né? Então, e além disso, manter canais abertos para lidar com as preocupações, com os problemas de saúde mental dos trabalhadores, que pode envolver, inclusive, um canal de denúncias para questões de assédio, de metas abusivas, né? Então, são uma série de aspectos aí que precisam ser contemplados. Maravilha. E Luiz, uma pergunta para você. Como os profissionais podem se preparar aí para os desafios do futuro, né? Oportunidades que o futuro do trabalho pode apresentar em termos de saúde mental? bom, em primeiro lugar, pensar que no ambiente das organizações, a saúde mental é uma questão de cultura organizacional. Então, é uma cultura que envolve mudança de mentalidade de equipes, mudança de mentalidade de gestores e lideranças, para que você possa ter uma organização no todo preparada para lidar com as questões de saúde mental. Às vezes, a gente, olhando esse ambiente organizacional, participando, trabalhando em palestras, consultorias, a gente vê uma coisa que é quase paradoxal. A cultura da organização deixa o funcionário doente, deixa o líder doente, deixa a gestora doente, e depois que a coisa acontece, é que há uma preocupação de falar, puxa, e agora? E então a gente trabalha com soluções paliativas. O paliativo não funciona mais. Nós não temos mais tempo para pensar no paliativo. Portanto, me parece que a questão é justamente a prevenção, mudar culturas organizacionais para evitar que se chegue no burnout. Porque o quadro, quando acontece, é um impacto em todos nós. Quem já participou de uma equipe onde alguma das pessoas apresenta um quadro de burnout, você sabe que é uma sensação quase de luto quando se fica sabendo fulana está afastada por burnout. Todo mundo olha para baixo, respira fundo, e aí, né, só que a vida segue. Algo que não deveria acontecer. A gente deveria parar e pensar como a gente evita o próximo. Não é esperar acontecer o próximo para suspirar novamente. E aí é pensar o seguinte: equipes, enquanto equipes, do gestor, da gestora mais alta até o colaborador de base, pensar o seguinte: como é que nós vamos organizar as nossas atividades e o nosso tempo para diminuir a quantidade de ansiedade que tem? Apenas um exemplo entre muitos: hierarquizar prioridades. Por quê? Quando tudo é urgente, se a gente não tem uma liderança que hierarquiza para nós, se nós não hierarquizamos as nossas próprias atividades, tudo é urgente. E quando tudo é urgente, a gente já está atrasado. Muitas vezes a gente está no meio de uma demanda, é interrompido por outra demanda, começa essa outra, é interrompido por uma terceira, e no final do dia você iniciou 5, 6 tarefas ou mais e não deu conta de nenhuma. Isso para nós causa uma ansiedade enorme. E acreditar que no dia seguinte você vai resolver faz com que você perca a noite de sono. E aí vocês já perceberam qual é a engrenagem do projeto. Por quê? Porque não se hierarquizou. O que é que nós podemos deixar de lado?
o que é que não é para agora, o que é que nós podemos falar. Isso aqui é urgente, então eu tenho que fazer agora. Ali não é tão urgente. Então, primeira coisa, hierarquizar os nossos tempos. E essa hierarquia do tempo, ela é uma hierarquia que não está só na cultura organizacional, mas hierarquizar também os nossos tempos pessoais. Então, eu estou no momento com alguém que eu gosto, estou no momento com as minhas amigas, com os meus amigos, com a pessoa da família que eu amo, esse tempo tem que ser o mais importante. Ele não pode ser entrecortado por demandas que vão me tirar o foco desse tempo. Senão, eu não vivo tempo nenhum. Eu não vivo experiência nenhuma. O resultado, quando eu não vivo experiência nenhuma, é uma ansiedade pela próxima, por aquilo que eu tenho que fazer, seguido de uma tristeza, uma depressão por aquilo que eu não consegui fazer. Então, vocês notam como a coisa é cíclica. A gente precisa quebrar esse círculo, redefinindo o nosso uso do tempo. E aí, de novo, não é uma pessoa. São equipes, são gestoras, gestores, lideranças que vão pensar quais são os objetivos que a gente tem, para que a gente vai fazer. É claro que tem emergências, é claro que tem quebras, mas para a gente estar saudável, para lidar com uma emergência de verdade, o tempo tem que estar hierarquizado para eu saber a hora de ficar atento, conectado, com 100% do foco para resolver uma demanda, resolver uma questão, e a hora que eu tenho que ficar 100% conectado com a pessoa que eu amo, com a minha família, com um entretenimento que vai me dar uma tranquilidade para poder voltar bem melhor do que aquilo que eu fui. Excelente, muito bom. Bom, agora eu acho que a gente pode ir para as perguntas do chat. Vi que já recebemos aqui algumas. Tem uma pergunta da Maria Elisângela. Ela fala: boa tarde. Qual o melhor caminho para desmontar o estigma associado à saúde mental no ambiente de trabalho? Esse é um desafio aí, como eu havia dito, que depende de todos nós, né? Então, assim, por que que o estigma existe? Eu acho que é isso também importante a gente falar, né? Porque as doenças mentais, a história da loucura se confunde com a questão do adoecimento mental. Então, para muitas pessoas, né, ficou essa imagem, né, do quanto que as pessoas que sofriam por transtornos mentais eram segregadas da sociedade, eram colocadas em hospícios, né? Só que a gente deve lembrar que se avançou muito nesse sentido. Hoje existe medicação, existe informação a respeito daquilo que causa o adoecimento mental, e mais do que tudo, né, existe prevenção. Então, como o Dr. Luiz também estava colocando, né, o quanto que a gente precisa deixar de ser reativo, né, e só a gente fala de saúde mental o tempo inteiro aludindo aos transtornos mentais. Saúde mental é um estado de equilíbrio em que a pessoa lida bem com o seu estresse da vida cotidiana, né? Saúde mental não é transtorno mental, então essa é importante também. E eu gostaria de dizer que muitas vezes a questão do estigma ela está relacionada também ao autoestigma. Então, aquela pessoa que é acometida ou que tem uma dificuldade relacionada a uma questão psicológica, muitas vezes ela tem vergonha. Ela mesmo se coloca um estigma de que ela pode não ser capaz, porque ela tem essa condição, né? Então, na verdade, para quebrar o estigma, o que a gente precisa é fazer o que a gente está fazendo aqui hoje no ABBC Talks, né? É falar abertamente, é mostrar o quanto que é possível que a pessoa busque ajuda em tempo antes dela tomar uma atitude aí que possa levar até a perda, né, da vida. Excelente. Eu posso tomar liberdade? Claro, por favor. Um rápido complemento, assino embaixo que a doutora Ana falou, e só lembrar duas coisas. Ninguém está a salvo. Ninguém está imune, ninguém está acima dessas questões. Uma das maneiras da gente quebrar o estigma é lembrar que qualquer um de nós pode ser o próximo. Não importa a faixa onde você está na empresa. Ontem, não faz nem 24 horas, eu recebi uma informação de uma pessoa de altíssimo cargo
há um cargo desses super cobiçados que me mandou um e-mail falando que estava se aposentando por invalidez por conta de um burnout. Vejam, era uma pessoa de liderança já, de diretoria de uma grande corporação, se aposentando, detalhe, com um pouco mais de 50 anos. Então, vamos, né? Ninguém está imune a isso. Por isso que a solidariedade é um grande ponto para a gente tirar o estigma. Solidariedade decorrente dessa certeza de que nenhum de nós está acima da própria natureza. Uhum. E já Excelente. que a gente está aqui também dialogando, né, para entidades do setor financeiro, né, a gente não pode deixar de dizer o quanto que esse diálogo aberto pode nos levar a melhores políticas, a financiamento, a recursos para essa área historicamente negligenciada. Então, a gente também não pode negar o quanto que o acesso a recursos de saúde ele é necessário e o quanto que a gente precisa avançar nesse sentido. Então, assim, recursos para melhores serviços de saúde mental, para tecnologias que rastreiem precocemente o risco, para programas de prevenção ao suicídio, né? Para impulsionar mudanças não apenas no nível organizacional, individual, mas também comunitário, nacional, né? E global, né? Para que a gente garanta o desenvolvimento aí global também. Ótimo. E aí recebemos mais perguntas aqui. Eu vou agora para a pergunta da Samantha. Ela diz o seguinte: no senso comum, tem aparecido que o modelo híbrido de trabalho tem se mostrado o melhor modelo, comparado ao 100% presencial ou 100% remoto. Como vocês enxergam e o que a ciência tem dito referente ao impacto na saúde mental neste sentido? Eu acho que a gente precisa de mais tempo para saber os reais impactos, né? Na realidade, recentemente, agora a ET publicou um documento em que ela fala a respeito de como promover o trabalho remoto seguro e saudável. Então, assim, não é só uma questão de trabalhar remoto ou trabalhar presencial, mas é em que condições, né? Então, assim, eu posso estar trabalhando remoto e não ter respeito àquelas fronteiras entre vida privada e trabalho, sofrer assédio, pressão por resultados, metas abusivas. Então, é muito mais uma questão de cultura organizacional, né, de políticas que garantam a segurança psicológica das pessoas, do que propriamente o modelo, se ele é híbrido ou é remoto. Agora, a gente pode, nesse próprio documento da OIT, eles trazem prós e contras. Então, assim, tem os prós, que é não enfrentar o deslocamento até o trabalho, né? Então, não ter que encarar o trânsito, ficar mais tempo com a família. Mas, por outro lado, tem riscos que emergem no trabalho remoto, como, por exemplo, a falta de fronteiras que a gente discutiu tanto aqui hoje. Excelente. Luiz, complementar? Eu acho que a questão principal é pensar o seguinte: qual é o melhor modelo que vai promover bem-estar para cada equipe, para cada grupo? E aí não tem uma fórmula, mas é pensar até mesmo dentro das equipes em casos individuais. Então, quem precisa ficar mais tempo no remoto? Quem pode ficar mais tempo no presencial? Quem se transita melhor entre os dois? Eu acho que o respeito à demanda de cada trabalhadora, de cada trabalhador, é um caminho fantástico, porque aí a própria pessoa ganha algo fundamental, a autonomia. Então, em vez de alguém gerir esse número de horas, falar você vai ficar em tal lugar, você vai ficar em tal lugar, talvez o acordo, o diálogo dentro das equipes seja um passo para a gente falar, não, realmente agora precisam de mim presencial, agora precisam de mim remoto, vamos equilibrar dentro das próprias equipes, dentro dos próprios grupos, para que a gente tenha essa condição de cada pessoa calcular e falar, olha, para mim, o melhor modelo, onde eu produzo mais, onde eu estou mais confortável para produzir, é esse. Então, é legal me encontrar com os outros para a gente ter um ambiente de trabalho e as trocas comunicacionais que são tão essenciais, mas é legal também eu economizar o trânsito, que vai me comer 2 ou 3 horas no dia, que eu poderia usar maravilhosamente bem para me aprimorar, para assistir um curso, para ficar com a minha família, para pensar em alguma outra coisa e na hora do trabalho tá lá, né, apostos também para manter a minha responsabilidade com a equipe.
a autonomia nunca vem separada da responsabilidade. Trabalhar autonomia e responsabilidade nas equipes, a meu ver, é um grande ponto para a gente encontrar esses caminhos de equilíbrio. Falar, olha, a minha equipe funciona bem assim, aquela equipe funciona melhor de outra maneira, e assim por diante. Muito bem, acho que a natureza das atividades das pessoas, né, e a realidade delas são distintas, né, a gente não tem um modelo que funciona igualmente para todos, então acho que o caminho é conseguir justamente enxergar o que funciona melhor para quem e para o quê, né, esse é o caminho. Bom, vamos lá, nosso tempo está acabando, mas temos mais algumas perguntas aqui, uma delas é da Luana, queria direcionar inclusive para Ana Carolina. Qual a melhor forma de abordar um colega e tentar ajudá-lo quando ele apresenta sinais de que sua saúde mental não está muito bem? Como a gente havia dito antes, assim, né? Muito importante um acolhimento empático e sem julgamentos. Então, assim como uma pessoa que quebra um osso, né, é acolhida, é encaminhada para um serviço apropriado, uma pessoa que sente dor na alma, né, uma dor que é muitas vezes invisível, ela precisa ser respeitada. E muitas vezes esse desrespeito vem em forma de, isso não é nada, vai passar, invalidando o sentimento da pessoa. Então, assim, a intensidade daquela dor, a percepção a respeito daquela dor, ela é individual, ela é idiosincrática. Então, assim, não minimizar, acolher, né, de maneira empática, sem julgamentos. Essa é uma abordagem bem importante. E claro que se a gente está falando de um caso mais grave, que envolve, por exemplo, o risco de suicídio, é muito importante que as empresas tenham profissionais especializados para criar protocolos para essas situações. Então, não é atuar apagando incêndio, né? Quando surge uma situação dessa. Então, é muito importante, assim, a gente aprender com as forças militares que aprendem a se preparar para a guerra, mesmo quando não tem guerra, né? A gente precisa preparar as pessoas para acolherem, para identificarem, para encaminharem os casos de adoecimento mental e para identificar cada vez mais precocemente. E aqui eu reforço o papel que a tecnologia pode ter nesse sentido, né? Hoje eu trabalho fundamentalmente com isso, assim, rastreando esses riscos de maneira precoce, antes que eles se tornem algo evidente, algo que comprometa a funcionalidade das pessoas. Excelente. Luiz Mauro, gostaria de compartilhar? Acho que o ponto justamente é lembrar que nem todas e todos nós somos terapeutas. Então, quando um colega está com algum problema, encaminhar para quem possa resolvê-lo. Lembrar que nem tudo se resolve na conversa. Às vezes, diminuir o problema do outro, falar, não, vamos conversar, que isso passa, você só está meio triste. Não, olha, às vezes a gente precisa, e aí, muitas vezes com a ajuda de gestoras e lideranças e tudo mais, fala, olha, precisamos levar alguém a pedir ajuda. Então, a conversa ela não vai ficar no nível apenas do coleguismo, da amizade, mas precisa chegar e falar, olha, fulano está precisando de uma ajuda profissional. E encorajar a pessoa e buscar ajuda. Lembrar que, às vezes, nós, com a melhor das intenções, tá? Às vezes a gente tenta resolver o problema do outro com uma conversa, com um acolhimento pessoal, quando, em muitos casos, a pessoa já passou dessa fase e ela precisa de um acolhimento profissional, ela precisa de um atendimento terapêutico de várias naturezas, tá? Para conseguir chegar lá. A abordagem ela é muito delicada, ela é muito, muito delicada, Luana, e por isso mesmo não pode ficar apenas no caráter individual, ela precisa ser pensada em grupo, porque aí, junto, um grupo consegue auxiliar um de seus participantes. Sozinho, pode até gerar o efeito contrário, da pessoa falar, não, mas você está vendo coisa, não estou assim, está tudo bem, e, enfim, gerar uma situação de mais conflito interior. Excelente. Bom, nosso tempo está terminando, infelizmente, mas eu gostaria de agradecer demais a participação de todos que mandaram suas perguntas e agradecer especialmente aos nossos dois convidados desse BBC Talks,
que foram Ana Carolina Poiker, né, membro do Comitê Consultivo do Movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU, doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e CEO e fundadora da Bitouch, empresa especializada em inovação e gestão em saúde. Doutora Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, eu gostei especialmente aí do recado do Dr. Luiz, né, que é encarar, né, a questão da saúde mental como um tema sério, né, a gente precisa evitar suicídios, a gente precisa evitar o adoecimento e o sofrimento das pessoas, e isso se faz com uma abordagem baseada em ciência, em evidência, e que deve ser conduzida por especialistas, né? Então, uma informação essencial aí na tarde de hoje, né? E quero agradecer, então, pela oportunidade. E agradecer também Luiz Mauro Sá Martino, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, professor da Faculdade Casper Líbero e da Casa do Saber, e autor do livro Sem Tempo para Nada, que aborda os caminhos que podemos tomar aí para lidar com as pressões do tempo, a fim de controlar a nossa saúde física, mental e emocional. Muitíssimo obrigada, Luiz. Obrigado, Júlia. Prazer dialogar com a doutora Ana Carolina, um prazer te conhecer. E agradecer essa Igualmente. oportunidade, novamente pedir desculpas pelo atraso involuntário, coisas da Acontece. tecnologia, mas vamos fazer a tecnologia jogar a nosso favor. Então, queria agradecer muito o convite e a oportunidade. Maravilha. E também agradecemos a todos vocês, associados ao BBC, pela participação. A gente espera que este debate tenha colaborado aí com os profissionais do setor. Aproveito para informar que a gravação desse BBC Talks vai estar disponível nos próximos dias no YouTube, no aplicativo e no site da BBC, e pedir para que vocês fiquem atentos aí nas nossas redes sociais para acompanhar e saber dos próximos eventos da associação. Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo BBC Talks.